As páginas que agora se abrem diante de mim não falam de homens nem de deuses. Elas registram algo mais antigo e mais instintivo, criaturas que não raciocinam como nós, mas que caçam, observam e aguardam. Ao longo da história, o homem sempre temeu aquilo que se move nas sombras com forma animal, pois nelas reconhecemos algo próximo e, ao mesmo tempo, completamente alheio à humanidade. Meu nome é Vorat, o proscrito. Durante anos caminhei por estradas abandonadas, florestas silenciosas e vilarejos onde ninguém mais ousa sair após o pôr do sol. Registrei pegadas que não pertencem a nenhuma espécie conhecida, ouvi uivos que não eram de lobos e presenciei olhares que não continham alma alguma. Estes são os canídeos vindos das profundezas infernais. O primeiro nome gravado neste grimório é Black Shuck. Sua origem mitológica está profundamente ligada ao folclore da Inglaterra medieval, especialmente na região de East Anglia, onde estradas rurais, pântanos e vilarejos isolados eram tomados por superstições noturnas. Black Shuck não era visto como um simples animal, mas como um presságio vivo, um emissário da morte que surgia antes de tragédias inevitáveis. Sua aparência é descrita de forma quase unânime nos registros. Um cão negro colossal, muito maior que qualquer cão comum, com pelagem espessa como sombra condensada e olhos incandescentes, descritos ora como vermelhos, ora como chamas alaranjadas. Em algumas versões, surge mancando, em outras, parece flutuar levemente sobre o chão, sem emitir som algum além de uma respiração pesada e antinatural. A forma como Black Shuck age não segue padrões de caça. Ele não persegue por fome nem por território. Ele aparece, caminha ao lado de viajantes solitários, observa em silêncio e desaparece. Aqueles que cruzam seu caminho raramente morrem no mesmo instante, mas relatos indicam que muitos adoeceram ou sofreram mortes súbitas dias depois. Encontrar Black Shuck era considerado um aviso final. Registros históricos documentados datam sua aparição mais famosa em 1577, quando durante uma violenta tempestade, Black Shuck teria invadido uma igreja em Bungay, matando fiéis e deixando marcas profundas de garras nas portas e paredes, marcas que ainda hoje são apontadas como evidência. Para se proteger, viajantes evitavam caminhar sozinhos após o pôr do sol, carregavam símbolos religiosos, sinos pequenos ou ferro frio. O mais importante, jamais encarar seus olhos. Black Shuck não caça corpos, ele anuncia destinos. Avançando pelas páginas seguintes, surge El Cadejo, uma entidade profundamente enraizada no folclore da América Central, especialmente na Guatemala, El Salvador e Nicarágua. Sua origem mitológica mistura crenças indígenas com influências coloniais cristãs, criando uma criatura que atua como juiz moral dos caminhos noturnos. El Cadejo manifesta-se como um grande cão espectral de pelos longos, olhos brilhantes e correntes arrastando pelo chão. Existem duas formas descritas: o cadejo negro, associado à perdição, violência e morte. É este último que ocupa as páginas mais sombrias do grimório. Sua atuação é seletiva. El Cadejo segue viajantes solitários durante a noite, especialmente aqueles em estado de embriaguez, desespero ou culpa. Ele não ataca de imediato. Caminha atrás da vítima por longas distâncias, emitindo sons de correntes e um odor pesado. O medo cresce até que a vítima se perca, enlouqueça ou sofra um fim violento. Em muitos relatos, o simples encontro com El Cadejo resulta em doença ou colapso mental. Registros orais e crônicas regionais narram desaparecimentos em estradas antigas,
corpos encontrados sem ferimentos visíveis e sobreviventes que jamais conseguiram dormir novamente. Para se defender, tradições populares indicam orações específicas, objetos benzidos, rosários, cruzes e jamais responder a chamados na estrada durante a noite. Também se acreditava que olhar diretamente para El Cadejo ou insultá-lo selava o destino. El Cadejo não é um animal errante, ele é a consequência da fragilidade humana. Mais adiante, o Grimório conduz às terras geladas do Ártico, onde habita Amarok. Sua origem mitológica pertence aos povos inuites, para quem Amarok não era um monstro irracional, mas uma força corretiva da natureza. Diferente dos lobos comuns, Amarok não caça em matilha, ele caça sozinho, simbolizando o perigo da arrogância individual. Sua aparência é descrita como a de um lobo gigantesco, muito maior que qualquer espécie conhecida, com mandíbulas capazes de esmagar ossos com facilidade e olhos que refletem a luz da lua como gelo vivo. Seu pelo escuro se confunde com a paisagem noturna, tornando-o quase invisível até o momento do ataque. A forma como Amarok age é direta e implacável. Ele não ataca os fracos, mas os imprudentes. Caçadores que se afastam da comunidade, ignoram os conselhos dos anciãos ou caçam sozinhos tornam-se seus alvos. Amarok surge silenciosamente, elimina a vítima e desaparece sem deixar rastros. Não há aviso, não há perseguição prolongada. Registros mitológicos e tradições orais mostram que Amarok era usado como advertência cultural. Nunca se afaste do grupo, nunca subestime a natureza. Para se proteger, a regra era clara e ritualística: caçar sempre em grupo, respeitar os ciclos naturais e jamais desafiar o silêncio da tundra. Não existem amuletos contra Amarok. A única defesa é o respeito. Amarok não é maligno. Ele é a punição inevitável da desobediência à ordem natural. Avançando pelas páginas seguintes, o Grimório adentra as colinas enevoadas do país de Gales, onde surge Gwyllgi, conhecido como o Cão das Trevas. Sua origem mitológica pertence ao folclore galês medieval, em uma tradição de cães espectrais associados a caminhos liminares, encruzilhadas, florestas e estradas, onde o mundo dos vivos se aproxima do dos mortos. Diferente de outros cães infernais, Gwyllgi não é apenas presságio, ele é execução. Sua aparência é descrita de forma consistente. Um cão negro gigantesco, de pelagem densa como breu, olhos vermelhos ardentes e respiração quente, visível mesmo no frio da noite. Alguns relatos afirmam que seu corpo exala calor antinatural, como se carregasse brasa sob a pele, e que seus passos não produzem som até o momento do ataque. A maneira como Gwyllgi atua é direta e violenta. Ele surge subitamente em estradas isoladas, paralisa a vítima com um terror quase físico e avança sem aviso. Diferente de predadores naturais, ele não recua nem se assusta com fogo ou gritos. O medo antecede o ataque e, segundo lendas, já é suficiente para condenar o espírito da vítima. Registros folclóricos falam de viajantes encontrados mortos sem sinais claros de luta, apenas com expressões de pavor extremo. Para se proteger, antigos costumes recomendavam evitar caminhos noturnos, carregar ferro frio, sinos pequenos ou símbolos sagrados, e jamais correr ao vê-lo, pois o pânico o fortalece. Gwyllgi não guarda território, ele patrulha o limite entre a vida e a escuridão. O Grimório agora se aprofunda em símbolos rúnicos quebrados e páginas marcadas por garras, revelando Fenrir, o lobo do fim dos tempos. Sua origem mitológica está na tradição nórdica,
onde Fenrir não nasce como simples criatura infernal, mas como filho do deus trapaceiro Loki e da giganta Angrboda. Desde seu nascimento, profecias anunciavam que Fenrir seria responsável pela queda dos próprios deuses durante o Ragnarök. Sua aparência é descrita como a de um lobo colossal, de tamanho impossível, com mandíbulas tão vastas que poderiam engolir o céu e a terra. Seus olhos são descritos como chamas frias, e sua saliva escorre como rios de veneno. Diferente de outros canídeos infernais, Fenrir não vagueia, ele é acorrentado. Os deuses, temendo sua força crescente, aprisionaram-no com a corrente mágica Gleipnir, forjada a partir de elementos impossíveis, como o som dos passos de um gato e a barba de uma mulher. A forma como Fenrir age é marcada pela contenção forçada. Ele não caça nem persegue, ele aguarda. Cada movimento seu tensiona as correntes do destino. Segundo as lendas, quando Fenrir se libertar, sua fúria será absoluta. Ele devorará Odin, espalhará caos e abrirá caminho para a destruição total do mundo conhecido. Registros mitológicos descrevem o sacrifício do deus Tyr, que perdeu a mão ao tentar conter Fenrir, como prova de que nem mesmo os deuses escapam ilesos ao lidar com essa criatura. Para se proteger de Fenrir, não existem armas ou amuletos comuns, apenas juramentos, sacrifícios e a manutenção das correntes simbólicas da ordem mantém sua fúria contida. Fenrir não pode ser derrotado, apenas adiado. Na hierarquia infernal, ele não serve a ninguém. Fenrir é o colapso inevitável, o executor do fim. Mais adiante, o Grimório abandona o mito puro e adentra a história documentada ao registrar a besta de Gévaudan. Entre 1764 e 1767, na região rural de Gévaudan, na França, uma criatura matou mais de 100 pessoas, principalmente mulheres e crianças. Diferente de lendas antigas, seus ataques foram registrados por autoridades, médicos e pelo próprio rei. A aparência da besta era descrita como semelhante a um lobo gigantesco, mas com proporções estranhas, focinho alongado, peito largo, cauda incomum e comportamento inteligente. Testemunhas afirmavam que ela evitava tiros, escolhia alvos específicos e atacava mesmo na presença de outros humanos. Seu modo de agir era sistemático. A besta surgia em campos abertos, atacava rapidamente e desaparecia. Caçadas organizadas falharam repetidamente. Diversos animais foram mortos, mas os ataques continuaram, alimentando teorias que iam de fera desconhecida a castigo divino. Para se defender, aldeões formavam grupos armados, usavam lanças, armas de fogo e até balas benzidas, acreditando que a criatura não era inteiramente natural. Embora um grande animal tenha sido morto em 1767, o mistério jamais foi resolvido. A besta de Gévaudan representa o momento em que a lenda se recusa a desaparecer diante da razão. Por fim, o Grimório revela um nome que ecoa como um uivo preso à morte. Garmr, o cão infernal de Hel. Sua origem mitológica também pertence à tradição nórdica, onde Garmr é descrito como o guardião das portas de Helheim, o reino dos mortos. Diferente de Fenrir, que simboliza o fim do mundo, Garmr representa a vigilância eterna da morte. Sua aparência é a de um cão monstruoso, coberto de sangue seco e correntes, com olhos vazios e mandíbula sempre aberta em um rosnado silencioso. Alguns relatos o descrevem como esquelético, outros como inchado de carne morta, mas todos concordam em um ponto: Garmr jamais dorme. Seu uivo ecoa entre os mundos, anunciando o desequilíbrio entre vivos e mortos. A forma como Garmr age é ritualística. Ele não caça indiscriminadamente. Ele guarda,
Aqueles que tentam escapar de Hel ou invadir os domínios da morte atraem sua atenção imediata. Durante o Ragnarök, Garmr se libertará de suas amarras, travará combate com o deus Tyr e ambos cairão mortos, selando o destino dos mundos. Registros poéticos, como a Edda Poética, descrevem Garmr como um dos sinais mais claros do fim dos tempos. Para se proteger de sua influência, antigos rituais recomendavam respeito aos mortos, enterros adequados e a observância dos limites entre os mundos. Ferro, runas de proteção e cânticos fúnebres eram usados para manter Garmr adormecido. Na hierarquia infernal, Garmr não é rei nem presságio, ele é o carcereiro final, o cão que garante que a morte permaneça onde deve estar. Estes são os canídeos vindos diretamente das profundezas infernais. Elas não falam, não negociam e não oferecem escolhas. Representam o medo primordial do homem diante daquilo que corre mais rápido, vê no escuro e espera pacientemente. Outros nomes ainda repousam neste grimório, aguardando o momento certo para serem revelados. Eu sou Vorath, o proscrito, e algumas feras jamais deixam rastros, apenas silêncio.